E o Fluminense, hein? No vídeo de hoje você vai acompanhar o que Thiago Silva falou depois da classificação histórica, revertendo o placar dentro de casa. A carreira inteira, o Thiago é um cara que não baixa o nível. Cara, eu fico feliz porque... ele é um craque, né? O Fluminense tem... Muita gente critica o meu grupo. Então, fica até o final para entender todos os detalhes dessa grande virada e descobrir como foi a reação do zagueiro após o apito final. E claro, quero muito saber, vocês acreditam que esse jogo pode ser um divisor de águas para o Fluminense na temporada ou foi apenas uma noite mágica? Deixe a sua opinião nos comentários depois de assistir. E aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Que vai entrar, ó, você tá se vendo nesse momento aqui. Esperar pintar o gol. Se você falasse antes, enquanto o gol não aparece ali, Thiago, onde que momentos como esse entram na tua história com o Fluminense? Parece que sempre tem uma cerejinha a mais, né? Cara, eu fico feliz porque a gente trabalha duro a semana toda. Jogo a cada final de semana a gente tem 3 jogos, é muito difícil. A entrega, a luta de todo mundo. Hoje eu falei pra eles no início do jogo. Independente do que aconteça durante os 90 minutos, cara, entregue tudo que vocês têm. A gente não tem outro jogo. Eles fizeram o papel deles lá e tenho certeza que a gente vai fazer o nosso aqui. Só que eu não sabia que seria dessa maneira tão bonita pra mim, com as cores do Fluminense. Momento especial, momento que eu fico muito feliz de poder ajudar de alguma maneira. Na Libertadores ano passado eu fiz contra o Grêmio, a gente se classificou nos pênaltis. Hoje mais uma vez. Mas do fundo do coração eu não quero parar aqui. Eu quero chegar em dezembro e comemorar um título. Porque eu sei que praticamente vai ser o último da minha carreira. E aí, fala aí do gol. Você foi o cara mais perigoso hoje. Bola na trave, finalizações. Como é que foi o lance? Cara, quem me conhece sabe mais ou menos os movimentos que eu faço. Lucas Moura, o Neymar, deve estar assistindo, ele sabe bem que essa bola, quando eu saio, é muito difícil de alguém pegar, porque você ganha o teu adversário no contratempo. O Jean Lucas estava me marcando, mas ele estava de uma maneira deixando a frente para me correr. Eu só desloquei ele um pouquinho e saí pela frente, porque normalmente nessa jogada a defesa entra para proteger a linha do gol e eu venho por fora. Essa bola foi treinada. Inclusive de ontem para hoje eu tive um torcicolo incrível, porque tantas bolas paradas ontem. Eu falei pro Google ali agora, eu falei, meu pescoço não doeu à toa. Tá doendo ainda? Vai descansar hoje, não? Ah, tem que descansar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente tem outro jogo, a gente só tem hoje pra comemorar, a partir de amanhã já pensar no Corinthians. Mas é o torcicolo, vale, né? Vale, lógico que vale. Com o final assim, com certeza. Então beleza, vai descansar esse pescocinho dourado. Eu volto com você, Everaldo. Valeu, Edson Viana. Eu acho que em primeiro lugar nós temos que, como você mesmo falou, valorizar bastante a nossa classificação. Muita gente critica o meu grupo. Nós pegamos nas oitavas o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, eliminamos. Depois pegamos o Bahia nas quartas e eliminamos. Então, acima de tudo, é que dar os parabéns pro meu grupo. Continuo acreditando. Nós estamos andando em 3 competições e não é nada fácil. Nós tivemos agora a parada FIFA. Eu dei 4 dias de folga pro grupo, porque eles precisavam, até porque a gente estava numa sequência direta desde da Copa do Mundo. E tive a oportunidade de treinar 4, 5 dias, principalmente a parte tática. Então, o resultado hoje foi um domínio total do Fluminense sobre o Bahia. Tivemos tempo durante a semana para que a gente pudesse treinar a bola parada, jogadas ensaiadas. Nós fizemos bastante isso na última segunda-feira. E o gol, inclusive, saiu da bola parada. Então, o que eu quero falar com isso? Quero falar que tem muitos clubes no Brasil que levam vantagem no momento porque jogam uma vez por semana. A gente vê numa sequência a cada 3 dias disputando jogos decisivos em 3 competições, fora o desgaste que a gente veio da Copa do Mundo. Nós sabíamos que o Bahia iria jogar hoje numa linha de 4-5-1, iam se defender bem, como eles costumam fazer. Por isso que nós treinamos bastante a parte tática, da maneira para a gente quebrar essas linhas deles. Não quebramos tanto no primeiro tempo, nós mudamos a nossa maneira de jogar o segundo tempo,
conseguimos quebrar, conseguimos achar os espaços que a gente treinou e conseguimos fazer os 2 gols. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa de vez em quando tempo a mais para treinar, é isso, porque a cada 3 dias, no dia seguinte, o pessoal faz o gelo, faz a massagem, 2 dias depois o pessoal tem que treinar só 10, 15 minutos, no 3º dia eu já estou em campo de novo. Então fica difícil dos jogadores, são seres humanos, de toda hora estarem jogando bem, correndo, por isso que eu mudo a equipe para não perder ninguém, procuro dar oportunidades para todo mundo. É necessário fazer essa mesclagem no grupo, porque senão ninguém aguenta. E hoje o Fluminense mais uma vez foi superior ao Bahia, os números não mentem, os números estão aí. Eu já tinha gostado e elogiado bastante a minha equipe lá em Salvador. Na minha opinião, nós somos melhores que o Bahia lá também. Medimos força com um grande clube, um grande time do futebol brasileiro e eliminamos eles. Então, meu grupo está de parabéns por tudo que fizeram, pela concentração, pelo foco que eles tiveram durante os 90 minutos, que quando eu perco, eu falo para vocês que o que eu mais cobro é o foco durante o tempo todo. E quando os jogadores não estão focados, quando 1 ou 2 não estão focados, a conta chega. Muitos jogos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e mesmo na Sul-Americana a gente tomou gols porque todo mundo não estava focado. E hoje o pessoal ficou focado o tempo todo, foi o que eu mais cobrei deles durante esses dias. E deu no que deu. Então, estou muito feliz pelo meu grupo, estão de parabéns pelo que eles fizeram. E não gosto de falar de ninguém individualmente, nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogou muito, é um líder. Quando eu falo que não é problema mesmo, mas quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol. Renato, Marcelo Neto. Sua linha defensiva. O meio-campo do Bahia perdeu muitos duelos, o Fluminense ganhou muitos duelos no meio-campo e, consequentemente, deixou o Bahia apenas dependendo do seu sucesso defensivo. E quando um time joga dessa maneira, ele fica à mercê das coisas que podem acontecer no jogo, como a mão claríssima do Michel Araújo, um dos pênaltis mais pênaltis. O pênalti com toque de mão geralmente gera muita discussão, porque a regra, porque o movimento. Esse não foi. Esse foi um dos pênaltis mais pênaltis de toque de mão dos últimos tempos. Não dá para reclamar. E aí, a partir daí, o Bahia ficou numa situação ainda mais complicada. Então o Fluminense mereceu, ainda que existam coisas a serem apontadas no desempenho ofensivo, e o Bahia pagou o preço de uma postura demasiadamente conservadora. O Bahia não jogou, o Bahia só marcou, e quando você só marca, você fica encurralado, e o Fluminense, por isso, se classificou com justiça. O André, e era um Thiago Silva que avisava assim, olha, eu vou fazer um gol de cabeça, eu vou fazer gol de cabeça. Aí o Canóbio faz o gol dele pênalti, olha que vai vir o segundo, e vai ser de cabeça, e vai ser do Thiago. Ele avisou no primeiro tempo, no segundo tempo ele conseguiu. Ele tem muita confiança, né, na aparição dele no ataque, esse gol que ele marcou, com alguma diferença de local onde ele cabeceia dentro da área, onde vai a bola, ele já fez muitos, né, não só pelo Fluminense, claro, mas é uma daquelas situações em que o jogador identificado vai lá, atravessa o campo, tenta uma vez, tenta outra, passa perto, no final ele consegue. O futebol conta essas histórias de uma maneira muito emocionante. Hoje é mais uma vez uma noite de emoção para o torcedor do Fluminense, por intermédio de um jogador que é torcedor, que faz parte, né, desse grupo que obviamente é muito maior, muito mais numeroso do que as quase 50 mil pessoas que pagaram o ingresso hoje para ir ao Maracanã, mas todos eles se sentem representados pelo Thiago, mesmo quando ele não marca, mesmo quando ele talvez não atue bem, mas o tipo de comportamento dele dentro do campo, a forma como ele se relaciona com os seus companheiros, organizando o jogo do Fluminense, como ele é vocal, como ele é falante, como ele participa, como ele várias vezes hoje, isso é algo que é hábito dele também, corre para a frente do banco para conversar com o treinador, seja quem for, né? Ultimamente tem sido o Renato Gaúcho. Então ele é um jogador diferente dos outros, pelo seu histórico, pelo seu passado, pela forma como ele se relaciona com o clube e por esse hábito de fazer gols sendo um zagueiro. Eu disse no início do nosso programa, os números dele hoje são números que muitas vezes os atacantes não conseguem produzir. No caso de hoje, ele completou com o gol da classificação.
Olha, agora o Fluminense fica esperando quem vai passar entre Botafogo e Vasco. Tá aí o lance, né? Então já temos um carioca na final. Então, né? Teremos um carioca já na final. Tudo leva, como diria o outro, tudo leva a crer que teremos um carioca na final. Fluminense, Botafogo e Vasco. A chance é grande de termos um carioca na final. Olha, a não ser que eles sejam desclassificados por algum motivo, sei lá. Vai que muda de sede, né? Não sei, né? É difícil acontecer. Eu acho que não é permitido não, tá? Pela regra do jogo. Mas não tenho certeza não, da competição. Mas eu posso dar uma olhada nisso. Bom, é uma noite muito especial para o Thiago Silva. É aquela noite histórica que os torcedores vão se lembrar durante muito tempo. Quando o Thiago já estiver aposentado, vamos falar, lembra na Copa do Brasil contra o Bahia, que noite mágica. Mas é uma noite também, mais um dia importante do Canóbio também na história do Fluminense. Porque é isso que ele tem feito em 2025, entrado para a história do Fluminense também. O Canóbio chamou a responsabilidade na hora do pênalti. O Canóbio é um atacante muito voluntarioso, embora seja um atacante com muita dificuldade de entregar gols, não é o seu ponto forte, ele mesmo já falou isso, inclusive na apresentação dele, né? Que ele é um atacante que trabalha mais como assistente do que como definidor. E o Fluminense, e eu acho isso um problema, por isso que eu não vejo o Canóbio como um tremendo jogador, um jogador de primeira prateleira. Isso é um problema para esse time do Fluminense, porque o Fluminense tem um ataque que entrega poucos gols. Quem entrega muitos gols no time do Fluminense não está no seu grande momento, que é o Germancano. Então, assim, Serna... Que entrou no finalzinho hoje. Entrou um minuto antes do gol, né? Serna, o Everaldo, o Canóbio, se você depender desses jogadores para entregar volume de gols, você vai ter problemas. Mas hoje pintou um pênalti e o Everaldo, o Canóbio botou a bola embaixo do braço e bateu muito bem e abriu o caminho para a classificação do Fluminense. Embora o Fluminense tenha sido melhor durante o jogo inteiro e tenha tido volume de jogo, iniciativa o tempo inteiro, o gol estava demorando a sair e isso poderia levar um nível de drama maior para esse jogo, né? Então, dentro da missão que foi proposta, o Canóbio bateu bem o pênalti e abriu o caminho do Fluminense. Em relação ao Thiago, hoje foi um jogo em que as valências defensivas do Thiago, que é o que o tornou o craque que ele é, e o Thiago é um craque, foram pouco exigidas. Então ele foi resolver de outra forma, foi resolver de cabeça. Já falei aqui, não pelo gol de hoje, claro, mas já falei aqui outras vezes, eu não abriria a mão do Thiago na seleção brasileira até hoje, para a Copa do Mundo do ano que vem, se ele mantiver o nível que ele está mantendo a carreira inteira. O Thiago é um cara que não baixa o nível, ele é um craque, né? O Fluminense tem um craque, tem alguns grandes jogadores no elenco, tem um fenômeno no gol que é o Fábio e tem um craque que chama-se Thiago Silva. Existe aí uma questão de probabilidades, até de possibilidades, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato que está ao alcance de poucas equipes no Brasil hoje. O Fluminense não é uma delas se tudo correr normalmente. Não é que o Fluminense não tem chance nenhuma, assim, não dá para afirmar, né? O Fluminense não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas eu estou me referindo ao momento em que o campeonato começa e você olha quem são os candidatos, os times mais fortes, aqueles que têm elencos mais numerosos, mais profundos, de maior qualidade, e você, no Brasil, coloca 2 times, 3 times, né? Não passa disso. Esse ano tem sido assim. Os candidatos são o Palmeiras e o Flamengo, principalmente. Talvez uma outra equipe. No momento, o Cruzeiro é quem se apresenta. Mas o Fluminense está num outro espaço da tabela. E as Copas são um tipo de competição em que essas equipes que não têm a condição de lutar pelo troféu do Campeonato Brasileiro se enxergam como possibilidades viáveis, né? O tempo que o Renato passou no Grêmio, por exemplo, mais de 3 anos, ele dizia isso claramente. E ali também existia uma decisão institucional, de acordo com a diretoria. O clube entendia, olha, por uma questão orçamentária, não é possível competir com os times que pretendem ganhar o Campeonato Brasileiro. Então nós vamos tentar o sucesso pela via das Copas. E o Renato conseguiu fazer isso. Eu acho que ele pensa assim também. Várias declarações ele já deu até hoje que mostram que ele entende que as chances maiores estão nessas competições em que muitas outras circunstâncias e outros fatores entram no campo e você não pode descartar ninguém. A partir do momento que você tem 8 times pensando em ganhar a Copa do Brasil, no momento atual, não dá para descartar ninguém. Os times eles vão crescendo, as coisas acontecem,
tem todos os fatores ligados à sorte e à falta de sorte, os encaixes, aquelas equipes que jogam melhor quando enfrentam determinados adversários, os clássicos com rivalidade estadual, o Botafogo e o Vasco envolvidos num confronto que vai terminar amanhã, quem passar vai enfrentar o Fluminense, a história vai se repetir em termos de rivalidade, o fato de ser uma coisa que acontece no Campeonato Estadual, que acontece no Campeonato Brasileiro e leva outras coisas para dentro de campo também, porque esses confrontos são diferentes e você não pode descartar ninguém. Então, hoje, após a euforia dessa classificação, eu acho normal a torcida, as pessoas de maneira geral, falam assim, o Fluminense pode chegar. Mas dentro do clube, a minha impressão é que existe essa convicção desde o início. E ela está aí comprovada. Não dá para descartar ninguém mesmo. Pois é, e eu acho que ela vem muito pelo Renato mesmo, né? Essa coisa do técnico que é copeiro, Zupa. O Renato é isso, e afinal o time dele joga a cada 3 dias, então no Campeonato Brasileiro fica muito difícil, o time está muito cansado. Tem todos os argumentos. Fomos o último a sair do Mundial. Ele vai falar etc. E tal. Mas se a gente parar para olhar, o sucesso recente do Fluminense, o ano mais glorioso da história do Fluminense, foi um ano em que o Fluminense, sem o Renato, também ganhou a Copa, né? Foi a Libertadores, um torneio de mata-mata. A partir das oitavas de final, onde o Fluminense conseguiu atingir a glória. E essa é uma realidade. Assim. Clubes, mesmo os gigantes como o Fluminense, hoje, sim, no seu estágio administrativo e financeiro, dificilmente vão conseguir competir no campeonato de regularidade para ganhar. E se conseguir, vai ser um ano, não de maneira perene, né? A não ser que mude o projeto esportivo, isso está em discussão no Fluminense, mas o que o Fluminense pode brigar hoje é por campeonatos nesse formato. E o Fluminense tem um elenco que compreendeu isso, tem um técnico que é bom para esse tipo de trabalho. O que aconteceu nos Estados Unidos, né? O desempenho do Fluminense no Mundial turbinou muito essa condição do Fluminense nas Copas, em termos de confiança, confiança do próprio elenco no que é possível fazer e confiança do ambiente externo também, né? O Fluminense foi, no campo e nos resultados, o melhor time brasileiro do Mundial, e isso credencia o Fluminense a brigar pelo título da Copa Sul-Americana e a brigar pelo título da Copa do Brasil, ainda que tenha questões, né? Quando a gente olha para o Fluminense do Mundial, a gente estava falando de um time que tinha até as dificuldades que o time de hoje tem para definir, para finalizar, para fazer os seus gols e ganhar os jogos, mas tinha um John Arias que resolvia as partidas. Agora você subtrai esse jogador espetacular que é o Arias, trouxe lá o Santiago Moreno, o Lúcio Acosta, que hoje entrou no intervalo no lugar do Nonato e ajudou a melhorar um pouco a dinâmica ofensiva da equipe, mas é um Fluminense que ainda sofre, especialmente sem o seu melhor jogador do meio para frente, mas quem chegou até aqui, nas quartas da Sul-Americana e agora na semi da Copa do Brasil, tá para ganhar, tá para brigar para ganhar, embora não seja o favorito da Copa do Brasil, por exemplo. Ele não é o favorito da Copa do Brasil, mas tá para brigar e a marca deste ano é essa, é o Fluminense das Copas. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que essa atuação e a postura do Thiago Silva mostram que ele pode ser o grande líder que o Fluminense precisa nessa temporada? Ou acredita que essa foi apenas uma noite mágica e ainda é cedo para cravar que o time vai embalar de vez? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!